Olá, boa noite. No documento Jovem Pan de hoje, você vai acompanhar a evolução do crime organizado no Brasil e de que forma as quadrilhas têm atuado para lavar o dinheiro do tráfico de drogas, contrabando, roubo e outros crimes. Um mapeamento recente feito pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública mostra que há pelo menos mais de 70 facções criminosas em atuação no país. No Rio de Janeiro, entre 2006 e 2021, as milícias quase quadriplicaram seus territórios e são hoje o maior grupo criminoso no estado. As áreas sob domínio de grupos paramilitares aumentaram mais de 387% ao longo de 16 anos, conforme revelam as informações do mapa histórico dos grupos armados do Rio de Janeiro. Isso mostra que ao menos 4,4 milhões de pessoas moram atualmente em áreas controladas por grupos criminosos no Grande Rio, representando uma área 65% maior que em 2006. O estudo divulgado pelo GENE, Grupo de Estudos de Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, em parceria com o Instituto Fogo Cruzado, mostra que os milicianos controlam 256 quilômetros quadrados, metade dos 510 dominados pelo crime organizado na região metropolitana do Rio. Portanto, nós percebemos que as organizações criminosas, as milícias, elas estão estruturadas com divisões de tarefa para a realização do crime. Elas existem para isso. E isso nasceu, basicamente, nos presídios brasileiros. Nós tivemos uma falta de estrutura nos presídios brasileiros. Essa falta de estrutura persiste até hoje. O Brasil já foi denunciado em organismos internacionais em razão de descumprimento de regras de direitos humanos nos presídios, e essa situação dentro dos presídios fez com que nascessem as organizações criminosas. Essas organizações criminosas saíram dos presídios, se alastraram pela sociedade, e nós temos hoje o fenômeno das milícias que dominam territórios, e o Estado muitas vezes não consegue sequer tomar o espaço desses territórios, porque isso está sendo controlado por essas milícias, que, como eu disse, elas são organizadas, estruturadas para a realização de crimes, e crimes de toda sorte: tráfico de entorpecentes, roubos, sequestros, ou até mesmo crimes voltados à relação de consumo ou atividades comerciais, dominando nichos de comércios, e que, obviamente, que por força da concorrência desleal, em razão da força, e da violência, eles dominam determinado serviço, o que nós podemos avaliar e analisar que, de certo modo, aconteceu aqui na Operação Fim da Linha. Desde a Operação Fim da Linha do Ministério Público de São Paulo em combate à lavagem de dinheiro do crime organizado, no começo deste mês, em que a Polícia Civil foi deixada de fora das ações de busca e apreensão e prisão, o clima entre as duas frentes da segurança pública paulista ficou tenso. O promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, que esteve à frente das investigações pelo MP, explicou por que a Polícia Civil não participou efetivamente das atividades no dia que a ação foi realizada. Pontualmente, na Operação Fim de Linha, o que aconteceu especificamente foi que nós tínhamos duas investigações que eram exclusivas do Ministério Público. Nós temos outras investigações envolvendo empresas de ônibus, que inclusive eu coordeno a força-tarefa pelo Ministério Público, que são de inquéritos policiais que tramitam pela Polícia Civil, especificamente por algumas delegacias do DEIC. Esses inquéritos não estão concluídos. Quando forem concluídos, com certeza nós vamos trabalhar, e eu vou estar à frente pelo Ministério Público, junto com a Polícia Civil, sem o menor problema. Nessa Operação Fim de Linha, o que ocorreu, não há problema institucional nenhum. O que aconteceu foi que nós, eventualmente, como sempre fizemos, pedimos o apoio da Polícia Militar
para cumprir mais de 55 mandados com locais sensíveis. Inclusive, a ordem judicial, né, pedia para que o Ministério Público fosse acompanhado da Polícia Militar. É função da Polícia Militar prestar apoio no cumprimento de mandado de prisão e de mandado de busca com o Ministério Público. Não era um trabalho ali, naquele dia da operação, de investigação. Por isso, né, houve esse mal-estar, mas não foi um mal-estar do Ministério Público. Eu já disse e repito, nós temos um ótimo relacionamento com a Polícia Civil, nós defendemos as ações integradas com a Polícia Civil. Nesse caso específico não houve, porque era investigação privativa do Ministério Público, cujo poder de investigação já foi mais de uma vez assentado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas não tem problema nenhum em nós trabalharmos com a Polícia Civil. Logo depois da operação, a Secretaria de Segurança Pública Paulista anunciou que, assim como ocorre em outros estados, os policiais militares iriam ficar responsáveis pelos termos circunstanciados de ocorrência de crimes de menor potencial ofensivo. E isso desencadeou uma série de reações por parte das entidades ligadas à Polícia Civil, afirmando que a PM não tem expertise para essa atribuição. Nós tivemos a Operação Fim da Linha realizada no estado de São Paulo. Houve o cumprimento de mandados de prisão pelo Ministério Público e Polícia Militar. A Polícia Civil não participou da deflagração da operação, do cumprimento dos mandados. Mas a Polícia Civil investigou esses mesmos fatos, inclusive deflagrou uma operação em 2022 praticamente idêntica. Se nós visualizarmos a operação do Ministério Público, da Operação Fim da Linha, com a operação realizada pela Polícia Civil em 2022, nós vamos ver um espelhamento das duas operações. Praticamente os mesmos alvos, as mesmas medidas cautelares. E todo esse histórico de investigação aqui pode ter sido utilizado agora pelo Ministério Público. Aí você diz, o que é que isso implica para a sociedade? Implica que, com a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, ficou muito bem definido que compete à Polícia Civil executar privativamente o cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão no interesse da investigação criminal, que é o caso da Operação Fim da Linha. Já a Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo, em defesa da Polícia Militar, garante que a nova atribuição da PM não terá o caráter de investigação, mas sim de garantir a agilidade nos atendimentos à população. Esse termo circunstanciado, ele tem a capacidade de ser um registro eficaz, efetivo, desde que as partes se comprometam e aceitem as versões de cada uma e se comprometam a estar na justiça. Se eventualmente uma das partes não quiser assinar o termo de comparecimento ou se coloca numa situação de, digamos assim, inconformismo ou até mesmo resista à prisão, cometa uma desobediência ou até mesmo um desacato, assim a ocorrência será levada para o distrito policial. Então não é um mero filtro, é um registro, é uma capacidade que a Polícia Militar tem de registrar um fato que a justiça e a lei permite. Então não é competente quem quer, mas sim a lei que determina aquela competência. Então não há problema nenhum. Nos casos excepcionais, por exemplo, Lei Maria da Penha, abusos e violência contra a criança, isso a lei é clara também, explícita, tem que conduzir para o distrito policial. Agora, aqueles crimes de menor potencial, aquelas contravenções que no seu corpo probatório os resultados estão todos qualificados, estão todos estruturados e robustos, a condução para a justiça ela é muito simples. Quis o legislador, quis o STF numa decisão unânime de que fosse dessa forma. Nós visualizamos numa ordem preparatória que já existem atos de investigação sendo propostos para que a Polícia Militar realize. Que atos são esses? São atos relacionados com a cadeia de custódia das provas. Há uma previsão de preparação dos quartéis para que os quartéis façam a custódia das provas, ou seja, colete a prova no local do crime, acondicione a prova e depois solicite até mesmo a destruição da prova. Isso está previsto no Código de Processo Penal como cadeia de custódia. E essa é uma competência da Polícia Civil. A Polícia Civil
deve garantir a custódia de provas. Isso está previsto na Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Você percebe que nós temos uma estrutura de um ordenamento jurídico preparado para a Polícia Civil realizar a investigação. Se nós passamos essa competência para a Polícia Militar, a sociedade é quem perde, porque a defesa vai explorar esses pontos fracos em razão do descumprimento da lei. Nesta semana, depois de uma reunião que durou mais de 10 horas com a cúpula de delegados da Polícia Civil, além do comando da PM, o secretário de Segurança Pública paulista, Guilherme Derrite, recuou da decisão da Polícia Militar de registrar os chamados TCOs, termos circunstanciados de ocorrência, e anunciou a criação de um grupo de trabalho para estudar a viabilidade da medida. Deixando claro que aqui em São Paulo a gente não quer que nenhuma instituição invada a competência legal de outra. Portanto, argumentos como, olha, a Polícia Militar vai receber atribuições de investigação, invadir a competência da Polícia Civil, não é o nosso desejo e a gente não vai deixar que isso aconteça. E é para isso que esse grupo de trabalho existe, foi criado aqui, foi um pleito que o doutor Arthur e o Conselho trouxe para a gente que a gente possa redimir, tirar todas as dúvidas que possam trazer tanto da questão legal quanto da aplicação e o principal, o que é ou não é atribuição de uma instituição, além disso, o que é melhor para a população do estado de São Paulo. Antes do recuo por parte da Secretaria de Segurança Pública, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, enfatizou que não havia nenhum racha entre Polícia Civil e Militar, em tom de apaziguar os ânimos exaltados diante do embate entre as instituições. Não existe racha entre as polícias, não tem racha, pode ficar tranquilo. A Polícia Civil tem trabalhado bastante integrada com a Polícia Militar, como a gente nunca tinha visto antes, para delitos de menor relevância, né, de menor apenamento. É muito ruim você pegar, desmobilizar uma guarnição, levar essa guarnição para uma delegacia de polícia, passar horas ali para fazer um boletim de ocorrência, que é algo que é simples. A gente está querendo tornar isso mais sumário, fazendo um tempo circunstanciado, e isso deixa o efetivo na rua. O que a gente está preocupado? Em manter mais efetivo, melhorar o policiamento ostensivo, ter mais gente na rua e não perder tempo. Mas é fato que, sem harmonia entre as polícias, potenciais criminosos podem ser beneficiados com a falta de comunicação entre as instituições. Nós defendemos a integração das polícias e não a suplantação de uma por outra. É diferente. Nós temos uma estrutura, como eu disse, constitucional bem definida, para que cada uma faça a sua atividade. A integração, ela é um princípio básico da segurança pública. Nós precisamos trabalhar de maneira integrada. E nós falamos muito da crise que foi instalada no momento, mas as polícias, elas trabalham sim de maneira integrada e harmoniosa. O que nós temos muitas vezes como problema é o avanço de perspectivas institucionais de uma instituição sobre outra, ou até mesmo de opiniões, ou até mesmo uma convicção baseada em outros países que não se adequam à nossa legislação, no sentido de que deve-se mudar a estrutura da polícia hoje, né? Mas nós temos também um escopo de busca por poder. E nós temos aí também poder político e tudo mais. Então, aquele que vai realizar uma atividade policial 360, pegando a ocorrência, decidindo, encaminhando para o judiciário, vai ter o poder de toda a persecução penal na fase primária. E depois vem o processo. Isso significa perspectivas e vieses políticos, ideológicos também. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Cada vez mais nós temos, as instituições têm que ter a responsabilidade sobre as suas atribuições dentro de um cenário de segurança pública. Então existem, obviamente, zonas cinzentas em que as missões, elas muitas vezes são parecidas, mas não são, né? Elas têm competências delimitadas, porém há zonas cinzentas. Então, muito se fala que cabe à Polícia Militar a preservação da ordem pública. E quando o policiamento não consegue prevenir o crime, esse crime é da competência da Polícia Civil. Perfeito, mas como que uma instituição pode prevenir o crime se ela está alocada, muitas vezes parada no distrito policial, resolvendo um flagrante ou uma ocorrência que
que está sendo apresentada para o distrito policial. Então, é um processo e é um círculo que se retroalimenta. Nós precisamos nos desincumbir de ações que realmente têm pouca relevância, mas que impactam no grosso e no montante geral da operacionalidade das viaturas e do todo o corpo da Polícia Civil. Somente com serviços de inteligência e unificação será possível ter efetividade em identificar as lideranças do crime organizado que ainda estão soltos pelas ruas e longe do radar das instituições. E o documento Jovem Pan de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia.